Oi, turma! Vamos lá para a correção da nossa atividade sobre a memória literária. Primeiro, eu quero fazer com vocês a leitura desse texto. É importante isso, vocês já leram, já puderam escrever no caderno. Mandei também um formato para aqueles alunos que tivessem condições de imprimir, para que registrar esses textos no caderno de vocês é muito importante. Estou usando aqui o grupo do sétimo ano B, né? Uma forma de registrar que a gente está postando as atividades. Então, eu vou fazer a leitura do texto e em seguida vamos comentar as questões, tá certo? Olha só. Na década de 70, com meus 14 anos, era uma moça corajosa, decidida e inteligente. A vida era tranquila, as horas pareciam não passar. Apesar dos poucos recursos financeiros, curti muito minha pouca idade com amigos e amigas da época. Pais rigorosos tentavam colocar a gente na linha, onde muitas vezes não aceitavam o modo da gente ser e nos castigavam por isso. Vivi momentos inesquecíveis que levarei em minha memória para sempre. A escola era humilde, mas de respeito. Lá, os melhores mestres da época ajudavam os alunos com muita dedicação, ensinavam com autoridade. Quem não obedecesse sofria castigos, lembranças que jamais serão esquecidas. Na casa de farinha, brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, cai no poço, pula carniça, entre outras brincadeiras. Nós inventávamos de tudo para ocuparmos nosso tempo livre com diversão. As paqueras também faziam parte dos momentos de infância. A gente não podia evitar as explosões amorosas. Em meu coração ainda existe a cicatriz de um primeiro amor nunca correspondido. Não lembro mais seu nome, mas era um rapaz gentil e generoso. Estudava na mesma classe que ele. Contudo, o garoto não era do mesmo lugar que morava, mas confesso que me interessei por ele. Ele era lindo. Depois fiquei sabendo que ele gostava de outra pessoa, e isso o deixava intocável por mim. Fiquei ciente que iria embora. Sequer ele saberia de um amor puro e forte. Não saberia deste sentimento tão intenso que sentia por ele. Na verdade, ele nunca soube. Nem eu, naquela idade, entendi os anseios amorosos. Mesmo em meio a tantas dificuldades que passávamos, como a falta de água, falta de comida, seca, nada impedia nossa felicidade. O brilho nos olhos e o sorriso no rosto demonstravam orgulho de ter uma comunidade tão singular. Sinto falta das brincadeiras, das amizades, das emoções, das paqueras e da ingenuidade das crianças. Sou feita de um passado cheio de cicatrizes boas e ruins, mas foi este tempo passado que edificou meu caráter e desenhou a minha personalidade. Olha, gente, que coisa mais linda, não é? Um relato muito emocionante. Tá aí o texto para quem quiser imprimir. Como eu coloquei, são textos iguais. Vamos para as questões. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a leitura, pode-se afirmar que o texto A relata fatos vivenciados pela personagem, B informa ao leitor os fatos mais importantes de interesse da população, C é uma história de tradição oral, geralmente contada de pai para filho, D há registros de fatos que ocorrem no cotidiano do homem. Há registros de fatos que ocorrem no cotidiano do homem, sim. As brincadeiras, as coisas que acontecem. Mas a letra C, por que não a letra C? É uma história de tradição oral, passada de pai para filho? Não, ele é um relato pessoal. Nós falamos para as próximas gerações as nossas histórias? Sim, mas não é uma tradição a gente contar todos os nossos sentimentos para as pessoas. Informa ao leitor fatos mais importantes de interesse da população? Não há nada assim de grande relevância para a população, apesar de falar um pouco como era a escola, como era a realidade daquela época. Qual é a questão que mais se encaixa? Letra A. Relata fatos vivenciados pela personagem. Deixa eu destacar aqui a resposta. Vamos ver se a professora ainda sabe. Olha só aqui. Rosinha. Letra A, certo? Confiram aí na atividade de vocês. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Vamos para a questão número 2. Em relação ao primeiro parágrafo do texto, percebe-se que... Vamos voltar lá para o primeiro parágrafo do texto. O que é que diz o primeiro parágrafo, pessoal? Olha, na década de 70, com meus 14 anos, era uma moça corajosa, decidida e inteligente. A vida era tranquila, as horas pareciam não passar.
Então, vamos ver o que está perguntando sobre o primeiro parágrafo. Letra A. O tempo passava rápido diante das brincadeiras vividas na infância. B. A personagem nasceu na década de 70, era uma moça inteligente e corajosa. C. Que seus pais eram inteligentes e os castigavam quando necessário. Ou D. A personagem curtiu muito sua infância, pois sua família possuía condições financeiras altas. O que é que diz o primeiro parágrafo? Vamos lá? Era a década de 70, era uma moça corajosa, decidida, inteligente. A vida era tranquila, as horas pareciam não passar. Com esse relato, a letra A a gente exclui, porque aqui diz que o tempo passava rápido. Pelo contrário, a nossa personagem, a narradora, fala que o tempo parecia não passar. Então, qual é a letra C? Que os pais eram exigentes, tudo bem, mas os professores castigavam, né, quando era necessário também. Ela curtiu muito a infância? Sim, mas o que é que traz o primeiro parágrafo? Resposta correta, letra B. O primeiro parágrafo corresponde, certo? Risquei aqui. Peraí, ficou feio, né? Vamos caprichar, professora. Deixa eu tentar circular aqui novamente. Deixa eu tirar essa mensagem. Aqui, olha. Letra B. Muito bem. Vamos continuar. Questão 3. Como a personagem descreve a atuação dos professores da época da sua infância? Gente, tudo nós vamos remeter ao texto. Olha, se a gente voltar ao texto, fala: a escola era humilde. Lá os melhores mestres da época ajudavam os alunos com muita dedicação. Ensinava com autoridade e quem não obedecesse sofria castigos. Então, cadê a resposta lá daquela questão? Ó, é justamente essa parte aqui, ó, que vocês vão colocar lá, certinho? Prestem bem atenção. Vamos para a próxima questão. Aqui, vamos lá. Questão 4. Há algo de semelhante no passado da narradora que possa ser comparado com a sua vida atual? Essa resposta aí é pessoal, né? A narradora, ela fala como era a vida dela, como era a infância, como era a escola, quais eram as brincadeiras. Se tiver relação com a sua vida, aí você coloca sim, tinha relação semelhante. Se não tiver também, você vai colocar que não e vai explicar por que não, tá? Questão 5. Que brincadeiras são descritas pela personagem no texto? Volta lá para o texto, ela cita as brincadeiras na época. Inclusive, tem uma brincadeira que tem um termo que eu nem conhecia. Ela fala também sobre a casa de farinha, é algo muito legal, gente. Eu já conheci uma casa de farinha, não sei se vocês tiveram oportunidade. É um lugar de muita aprendizagem, porque a mandioca, ela traz muitos derivados que nós utilizamos no nosso dia a dia. E o processo para virar tapioca, para virar massapuba e para se transformar na própria farinha que nós comemos geralmente no almoço é realmente uma coisa incrível, tá? E a questão 6, identifica o tempo verbal, pretérito, presente ou futuro. Um de vocês colocou passado. Gente, na língua portuguesa nós não utilizamos o termo passado, tá? Nós utilizamos pretérito, presente e futuro. Então, o aluno que colocou passado, eu coloquei correto porque ele entendeu o tempo, ok? Mas a expressão adequada na língua portuguesa é pretérito. Vamos lá. Destruíam. Olha, já aconteceu pretérito. Matavam. Também, ó, antigamente matavam. Pretérito. Pede. Presente, ó, ele pede. Ela pede muito. Diz, presente. Curou, passado, que é pretérito, virá futuro. Desenhou, pretérito. E castigavam, pretérito também. Essa foi a correção da nossa atividade. É muito importante que vocês façam toda a correção no caderno de vocês, certo? Que vocês deixem tudo registrado, tudo bonitinho, com a organização que vocês sempre tiveram. Um abraço e até a nossa próxima atividade.